Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnyb de Rede Básica. Nessa aula nós vamos abordar o tema de unidades de contribuição padrão. Essa é uma das ferramentas implementadas para auxiliar o projeto de redes coletoras de esgoto, utilizando a metodologia condominial. Mas as unidades de contribuição também podem servir para o lançamento de vazões concentradas em pontos específicos da rede. Aqui vamos para uma pequena revisão. As unidades contribuintes, ou unidades de contribuição, têm uma vazão equivalente à contribuição de esgoto de um lote residencial unifamiliar. Ou seja, se nós tivermos um lote considerando 4 moradores vivendo nele e adotando os coeficientes de vazão máxima diário, máxima horário de 1,5 e 1,2 respectivamente, um coeficiente de retorno de 80% e um per capita de 150 litros habitante dia, nós teríamos uma vazão total equivalente a uma unidade de contribuição de 0,01 litros por segundo. Ou seja, se em uma quadra nós possuirmos 100 unidades de contribuição, que seriam equivalentes a 100 lotes, nós teríamos 1 litro por segundo de vazão que podem ser lançados em algum ponto da rede. Após essa breve revisão da teoria, vamos ver na prática como isso funciona em um projeto de redes condominiais de esgoto. Primeiramente, nós precisamos criar a camada vetorial que numera as quadras e diz a quantidade de unidades de contribuição em cada uma delas, que é utilizando essa ferramenta aqui. Clico com o botão esquerdo do mouse, ele vai criar a camada Blocks. Vou habilitar a edição da camada Blocks e, assim como todas as outras camadas do Sunnyb, nós vamos usar sempre as ferramentas do próprio QGIS para desenhar, apagar e fazer edições nas feições dessa camada. Bom, vou apagar a camada de curva de nível e a camada dos PVs também, para ficar um pouco mais fácil a gente visualizar. E vou inserir uma feição Blocks, para vocês terem uma ideia de como ela funciona. Então eu venho onde eu quero inserir, clico com o botão esquerdo do mouse, e ele vai surgir uma janela que é padrão do QGIS, me pedindo para informar algum dos atributos dessa feição que eu estou informando. Então, o primeiro seria a identificação da quadra. Eu posso chamar de Q01, por exemplo. O segundo e terceiro atributo seria a quantidade de lotes equivalentes para início de plano e a quantidade de lotes equivalentes para fim de plano. Como que eu vou fazer a contagem e para informar esses valores aqui? Bom, a gente tem várias formas. Uma delas é através de uma imagem de satélite, como a do Google, que nós temos carregado aqui. A gente pode vir e fazer a contagem. Aqui aparentemente nós temos três casas nessa quadra, uma quadra bem pequena. Uma outra forma é, caso nós tenhamos o cadastro dos pontos de serviço, como nós temos nesse projeto, nessa quadra nós temos 3 pontos, que significa que nós temos 3 ligações, ou 3 lotes que vão contribuir com a vazão de esgoto nesse ponto da rede, olhando aqui o ponto baixo que a gente já indicou, com base na topografia. E o QGIS nos dá algumas ferramentas que podem facilitar essa contagem. Por exemplo, nós temos a ferramenta de seleção de feições, então a gente pode selecionar um número de pontos que estão dentro dessa quadra, por exemplo. E olhando aqui embaixo, a gente sabe que tem 18 lotes nessa quadra. Um pouco mais avançado, a gente pode vir na seta aqui, ao lado da ferramenta de seleção de feições, e utilizar a seleção de feição através de polígono. Então aqui eu vou desenhar um polígono, clicando com o botão esquerdo do mouse. E quando eu quiser encerrar esse polígono, eu clico com o botão direito. Ele já selecionou aqui as 18 feições que eu tinha feito anteriormente. E uma outra opção é eu habilitar. A gente tem uma camada de quadras aqui, então eu tenho todas as quadras delimitadas do projeto. Eu posso selecionar tudo que está dentro dessa quadra. E existem algumas formas de fazer isso. A forma mais rápida e prática é a gente vem aqui na camada de pontos, que a gente quer selecionar os pontos que estão aqui dentro dessa quadra. Viemos aqui na mesma ferramenta de selecionar através de polígono. Ao invés de desenharmos um polígono, eu clico com o botão direito do mouse dentro deste polígono
Eu vou dizer que o polígono que eu quero usar de máscara está na capa de quadras, na camada de quadras. Clico com o botão esquerdo do mouse, ele já selecionou tudo que está aqui dentro. Esse provavelmente está um pouco fora, então eu posso, segurando o Shift, desenhar um outro polígono para selecionar esse, e aqui eu tenho 18 feições. E assim a gente pode ir fazendo para todas as quadras, de uma maneira rápida, a gente vai ter a contagem de feições dentro delas. Aqui, por exemplo, posso somar mais esse. Nessa quadra ele vai pegar todos, então aqui eu tenho 27 feições dentro dessa quadra. E assim a gente alimenta a informação na camada dos blocos. Então eu vou fazer somente alguns exemplos aqui na camada de blocos, informando o número de lotes para início e para fim de plano. Vou inserir uma unidade de contribuição dentro dessa quadra pequena. Vamos chamar ela de Q01, seria a quadra 01. O número de lotes para início de plano a gente já viu, são 3 lotes. E a gente pode fazer alguma conta para estimar quantos lotes essa quadra vai ter na saturação, ou então no ano futuro do projeto. O projeto pode ser de 20, 30, 40 anos. Então, nesse caso, eu vou considerar que pode ter 5 quadras no fim de plano. Dou um OK. O que ele me mostra aqui? A gente tem uma feição, Q01 é a identificação dessa quadra. Se eu vier na ferramenta aqui de identificar feições, que ele vai me mostrar os atributos dentro de uma feição, clicar aqui ele vai ver. Tem 3 lotes de início de plano, 5 lotes para o fim de plano. Então esse aqui é um caso simples. Outros casos que podem acontecer e como a gente vai trabalhar neles. A gente pode ter uma quadra com 2 pontos de lançamento. Por exemplo, essa quadra, vamos ver uma um pouco diferente. Essa quadra aqui, por exemplo. Então nós temos uma quadra aqui, seria esse polígono que está selecionado agora, mas nós temos um pedaço dela lançando a contribuição nesse ponto e um outro pedaço lançando nesse ponto. Nesses casos, nós vamos inserir mais de uma feição da camada blocks para essa quadra. Então eu vou inserir uma aqui e vou considerar uma seleção de todos os pontos dessa quadra. Então, ao todo, nós temos 27 pontos nessa quadra. Mas eu vou considerar somente aqueles ali acima. Seriam 11. Então, esses 11 lotes vão estar contribuindo nesse ponto aqui. Então, eu vou inserir primeiramente. Vou chamar de Q02. Então, eu tenho 11 lotes para início de plano. A gente pode considerar que vai crescer mais 20%, ou a gente pode até olhar na imagem aqui e ter uma estimativa para saber se essa quadra está saturada ou não. Vamos ver um pouco aqui. Aparentemente não vai crescer mais tanto essa quadra, tem mais um espaço vazio aqui, talvez um espaço aqui, então a gente pode considerar que no futuro ela vai ter no máximo mais 15 lotes. Então, OK. Deixa eu apagar a imagem aérea novamente. E fazemos a mesma coisa aqui para o outro lado. Então, deixa eu ver aqui quantos pontos que me restaram. Se não me engano eram 27 ao todo. Então, tenho mais 16 pontos aqui. Vou inserir uma camada de quadras. Aqui 03. 16 e vou considerar que aqui no caso ele pode ir até 20 lotes no fim de plano. Isso tudo são estudos que nós vamos fazer previamente. Então a gente pode tanto trabalhar com estudo de população e distribuir a vazão ao longo da rede, ou a gente pode trabalhar nessa forma que a gente trabalha bastante na metodologia condominial, contando o número de lotes e dizendo em que ponto da rede exatamente aquela vazão está sendo lançada. Isso porque a vazão desses lotes todos vão ser coletadas a partir de ramais condominiais e o ramal condominial vai se ligar nesse ponto da rede. E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter um ramal condominial que vai recolher e vai se ligar em um ponto da rede. Por isso a vazão ela se acumula em um ponto apenas. Outros casos que a gente pode ter é o que eu já comentei, de ter uma vazão concentrada em algum ponto. Então,
Vamos dar uma olhada aqui no mapa, na imagem aérea. Essa imagem aérea, ela fica no servidor da internet, por isso que às vezes ela demora um pouquinho para carregar quando você dá um zoom. Então aqui tem um espaço vazio. Vamos considerar que aqui nós vamos ter uma escola que vai ter uma vazão concentrada. Eu vou mostrar os cálculos aqui e como a gente alimenta isso. Então aqui os dados para a gente fazer a conta. A gente vai ter uma escola que possui 400 alunos e um consumo médio de 50 litros por aluno dia. Qual seria a vazão equivalente em unidades de contribuição dessa escola? Bom, utilizando aqui os parâmetros que nós vamos utilizar no projeto, vamos olhar aqui. Então, a gente tem 400 alunos, vezes o coeficiente de vazão máxima diário e horário, o coeficiente de retorno de 80%, o consumo de cada aluno por dia, que é 50, transformando tudo isso para litros por segundo, nós temos 0,33 litros por segundo. Bom, lembrando a conta que a gente fez anteriormente, a unidade de contribuição padrão para esse projeto, considerando aqueles parâmetros que a gente adotou, é de 0,01 litros por segundo. Então, dividindo 0,33 por 0,01, nós temos 33,33 unidades de contribuição para atender a vazão de uma escola. Então, como nós vamos fazer isso? Voltando aqui no projeto, vou inserir uma camada de quadras. Deixa eu recordar o ponto. Então ela vai ser aqui. Eu posso dar o nome, por exemplo, de escola. Então vou considerar que no início de plano não existe nada, porque essa escola vai ser implementada no futuro, mas no futuro eu tenho 33 lotes a serem implementados. Ou podemos arredondar para 34, já que era 33,33. Vou dar um OK. Aqui ele já adicionou a camada escola. Ele está nesse verde claro, que é justamente para sinalizar que nós só informamos a vazão de algum dos tempos de projeto, ou de início de plano, ou de fim de plano. E também um outro caso, que seria você simplesmente informar o nome de uma unidade de contribuição, e aqui ele vai mostrar rosa, ou seja, está faltando as informações de vazões nesse caso. Bom, a gente já fez alguns exemplos aqui, isso deve ser feito para toda a área do projeto, e existem maneiras de tornar isso um pouco mais rápido, com o auxílio do QGIS. Então quem tem uma experiência boa em QGIS consegue fazer a contagem de pontos dentro dos polígonos das quadras de uma maneira mais rápida e passar isso para a camada das quadras, ou manualmente mesmo. É um trabalho um pouco braçal, mas que no final é uma melhor aproximação do que nós trabalharmos com vazão distribuída. Lembrando que a planilha permite a nós trabalharmos com a vazão distribuída, então a gente pode fazer um cálculo populacional para um microsistema, por exemplo, saber uma população dos microsistemas para início e fim de plano. A gente vai informar isso lá na planilha de cálculos e vai distribuir a vazão ao longo da rede. Ou trabalharmos dessa forma que a gente já está trabalhando aqui. Bom, o próximo passo seria dizer, ou seja, esse trecho a gente vai informar ele que ele está recebendo a vazão da quadra Q02. E na planilha de cálculos, o número de lotes de início e fim de planos vão ser transformados em uma vazão concentrada nesse ponto. Como que eu faço isso? Como que eu alimento a vazão nos pontos? Bom, primeiramente ela vai ser alimentada na camada dos nós, mas a gente pode utilizar o painel do Sunbid. Vem aqui no Sunbid Rede Básica, painel. E a gente pode utilizar o painel para alimentar isso de uma forma mais prática. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse trecho, que é o trecho 401. Ele vai mostrar as informações do trecho, que eu já tinha mostrado nas aulas anteriores. E o segundo campo é ID-UC, ou seja, é a identificação da quadra contribuinte nesse trecho. E aqui, se a gente deixar o mouse em cima, ele vai dar uma explicação para dizer que se mais de uma quadra alimentar esse ponto, a gente utiliza um separador de vírgula. Então eu vou fazer esse exemplo também depois para vocês. Mas a princípio, esse trecho, no ponto, sempre considerando o ponto A montante dele, ele está recebendo a Q01. Depois de alimentar aqui, eu posso tanto salvar aqui embaixo, quanto passar para o próximo trecho
utilizando os botões de navegação. Eu vou passar para o próximo. Ele veio aqui para esse trecho não está recebendo nada, porque eu vou considerar que essa contribuição está sendo no trecho seguinte, o 505. Então eu vou de novo passar para o próximo trecho. E aqui eu vou informar que ele está recebendo a escola. Passo para o próximo. Bom, aqui além da escola, a gente possui alguns pontos nessa quadra. Então a gente tem 1, 2, 3 pontos, 4 pontos a mais. Então eu vou aqui criar botar um nome aleatório, que não existe ainda, é bom sempre ter um nome diferente, porque se a gente botar o mesmo nome ele vai dar problema também. E aqui tem 4 lotes para início de plano, 5 lotes para o fim de plano. Vou dar OK, ele já inseriu. Eu vou mover aqui um pouco, então eu vou para não ficar em cima do trecho ali. Um pouquinho mais para cá, deixa eu desabilitar o snap. Aqui ficou bom. E agora eu vou nesse trecho 505, seleciono, deixa eu salvar a camada dos blocos. Vou voltar aqui a selecionar a camada dos trechos. E aqui ele tinha escola, então para eu informar que tem mais de um, eu boto uma vírgula e digo o nome da outra, Q08. Passo para o próximo. Bom, como que eu sei se deu certo isso? Eu volto no trecho anterior, o 505, e aqui embaixo eu tenho o número de unidades de contribuição. Então, para início de plano, ele está considerando esses 4 lotes do Q08, e para o fim de plano ele está somando os 34 lotes da escola, mais os 5 lotes que eu considerei para o fim de plano do Q08. Então, aqui eu tenho a informação disso. Venho nesse trecho aqui, vou informar que aqui é o Q03, então eu posso salvar. Ele só não vai mostrar a informação de primeira, mas eu posso ir para o próximo e voltar. Aqui ele já informa o número de lotes desse aqui. Venho nesse trecho, informo Q02 e já está alimentado. Bom, além disso, a gente tem algumas ferramentas para evitar erros durante essa etapa do projeto, que é muito comum. Você pode repetir o número de uma quadra, ou dizer que uma quadra está sendo lançada nesse ponto e depois se esquecer e lançar nesse ponto também, ou que iria duplicar a vazão dela na hora dos cálculos, ou então até esquecer de dizer que a quadra 03, por exemplo, está alimentando o trecho 109 e enviar para o cálculo sem essa vazão. Como que eu faço isso? Aqui na aba Unidades de Contribuição do painel do Sunnybead, eu clico nela. E essa aqui não é uma aba automática, então sempre que eu fizer alguma edição na camada dos blocos, eu tenho que alterar aqui. Então eu vou atualizar ela. Ele vai me dizer, vai me informar a lista de quadras que eu tenho. Deixa eu aumentar aqui. Então eu tenho a lista de quadras, todas as quadras que eu alimentei no projeto, com as vazões de início e fim de plano. Se não tiver, ele vai estar escrito nulo. E eu tenho o trecho que cada uma das quadras está contribuindo. Então, vamos fazer aqui, vamos simular um erro. Vou dizer que a quadra 02, ela está inserida nesse trecho, né? Mas eu vou também dizer que ela está alimentando esse outro trecho aqui, que seria o trecho seguinte. Se eu vier aqui e atualizar, ele está me dizendo que a quadra 02 está alimentando 2 trechos. Então aqui eu tenho um problema. Eu vou lá no mapa, descubro quais são esses trechos e descubro qual deles ela não deveria estar alimentando. Então eu apago, mando salvar. Se eu voltar aqui, ele já vai dizer. Outro erro seria esquecer de alimentar a Q02. Então eu alimentei várias quadras, porque a gente vai ter várias quadras no projeto. No final eu vou lá e vejo que a quadra 02 não está sendo lançada em nenhum trecho. Então eu posso selecionar o trecho e alimentar aqui. Volto aqui, atualizo, tudo certo. O outro erro que pode acontecer é a gente ter nomes duplicados. Para isso a gente tem que olhar a lista e verificar nome a nome, se não tem nenhum nome que está duplicado aqui. Porque se existir um Q02 aqui e um outro Q02 aqui, ele vai dar problema, porque ele não vai saber qual dos Q02, ou seja, e qual é o número de lotes de cada um deles. Então, essa conta do número de lotes vai ficar prejudicada. Consequentemente, na hora de cálculo lá, as vazões também vão possuir um erro
dentro delas. Bom, então aqui a camada de blocos. Se a gente olhar na tabela de atributos, é basicamente aquela lista, só que aqui ele não informa em qual trecho ele está contribuindo. E, como eu disse, essa informação ela é salva na camada dos PVs. Então, se eu venho na camada dos PVs, eu tenho aqui a coluna IDUC e eu tenho que nesse PV, posso dar um zoom nele aqui, mandar aproximar para o projeto, esse PV está recebendo o Q03. Esse PV, eu seleciono a linha pelo número aqui ao lado. Selecionando a linha é a mesma coisa que eu selecionar a feição no mapa. E clicando aqui, ele aproxima para essa feição que está selecionada aqui. Então, clico, está recebendo a escola e a Q08. Então, esse nó está recebendo a escola e a Q08. E somando a vazão dos dois. Bom, então isso tem que ser feito para todas as quadras do projeto, para que depois de levada as informações para a planilha dos cálculos, a gente tenha a vazão correta dentro dela. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida vocês podem utilizar o portal.